três zagueiros, os três no meio de campo, e o Brusque sai daqui com mais uma vitória e convencendo com o trabalho que vocês realizam no dia a dia. Que avaliação você faz da sua equipe nesse 1-0 em cima do Barra? Boa noite, mais uma vez aqui. Sempre um grande prazer falar com todos vocês. O futebol ele não tem segredo em alguns pontos, principalmente quando você vai dando sequência de jogos com uma equipe ganhando maturidade. Nós encontramos principalmente umas combinações importantes, por mais que seja três médios, são atletas que gostam muito da bola, então valoriza muito a qualidade de jogo. Talvez a gente olhe para dentro do campo e vê três zagueiros, a gente olha que talvez vai ser muito defensivo, vai ser um time reativo, né? E a nossa organização ela começa por eles, né? Eles com circulação, tentando sempre encontrar um homem livre mais avançado, e aí vai oportunizando a qualidade de jogo de outros atletas, né? Aproximando muito os dois atacantes por dentro, né? Muita velocidade, o outro com um pouco mais de presença de área, com a movimentação também. Então esse grupo está ganhando corpo, né? Mas nós temos que entender que ainda foi na quarta rodada, falta muita coisa para acontecer. O que foi bom hoje, porque a gente tem um passo importante, né, para nos garantir o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. E depois já vamos tentar buscar ali também o nosso segundo objetivo para a gente continuar aí na nossa caminhada. Igor, boa noite, Diego do Brusque Discover. Com 10 pontos, posso dizer que o Brusque está pensando na próxima fase? Não, na verdade nós precisamos ainda esperar a rodada se definir amanhã para a gente trabalhar em cima de matemática. Enquanto a gente não concretizar essa classificação em termos de números, a gente não vai comemorar nada, até porque não conseguimos nada. A partir do momento que a gente vai conquistando os números que vai nos garantir numa próxima fase, aí a gente pensa no próximo passo. Até então a gente continua na nossa caminhada, respeitando, entendendo que o futebol ele tem que ser respeitado, nós não temos que viver em euforia, até porque nós não ganhamos nada, nós temos que continuar trabalhando, continuar sendo exigente, continuar cobrando um nível alto, para a gente ir tendo consistência propriamente dentro da competição. Mas eu fico feliz porque eu vejo todo o repertório que a gente vem trabalhando dentro do campo, né? É muita coisa boa, principalmente a confiança deles também em confiar no nosso trabalho, né? E eles têm feito muito bem, o mérito total, mais uma vez eu digo, é total deles, porque confiam naquilo que a gente vem passando. Igor, a equipe está cada vez mais competitiva, a defesa cada vez mais sólida e o ataque cada vez também mais eficiente, todo jogo está marcando gols. É isso que você espera do Brusque? Tentar achar o equilíbrio sempre, né? O futebol ele tem que ter equilíbrio. Até nas nossas tomadas de decisões também ali, fora do campo, a gente tem que ter equilíbrio para ter uma cobrança, para ter uma mudança tática, para tomar uma decisão de substituição. Futebol é equilíbrio. Então a gente, com essa nossa batida aí, sereno, com tranquilidade, não vivendo em euforia, até porque não tem sentido viver em euforia, porque não conquistamos nada. Simplesmente a gente está conseguindo começar a alavancar um pouco mais forte dentro da competição. E o futebol tem que ter muita humildade, porque o futebol não perdoa. É você viver o dia de hoje como se fosse o último e tratar com muito respeito sempre a oportunidade. É isso que nós fazemos aqui. É importante, claro, salientar o gol do Luizão. Mas o gol que foi anulado, porque realmente estava em impedimento, participou as três partes da equipe, ou seja, defesa, meio de campo e ataque. Começando pelo Álvaro, tocando para o Raimar na esquerda, por meio o Biel veio e fez o gol de chapa sem defesa. Isso não teve o resultado do gol que estava impedido, mas em compensação, jogada muito bem trabalhada pela equipe. Nos deixa feliz. Por quê? Porque esse tipo de movimentações que vocês viram, que pena que estava impedido, né, o lance. São combinações que a gente trabalha durante os nossos trabalhos diários para que aconteça dentro do jogo, né? Costumo dizer que nada acontece por acaso, sempre as coisas vão acontecendo daquilo que você tem convicção, e principalmente eles acreditando na nossa convicção, e também passando a ter a convicção daquilo que nós estamos desenhando junto. É um trabalho muito forte coletivamente falando, né? Dentro da nossa entrega daquilo que nos cabe, dentro da entrega deles, daquilo que cabe a eles também. É legal ver, né, todo esse desenvolvimento, e eles têm assimilado muito bem. Agora é poder dar sequência para a gente cada vez mais dar um passo à frente. Igor, o Luizão ganhou a vaga de titular no último jogo, marcou um gol importante e hoje decidiu. Qual é o recado que isso passa para o restante do elenco? Trabalho, respeitar o momento do companheiro,
se preparar muito forte para quando tiver a oportunidade aproveitar da melhor forma possível. Eu já cheguei falando dentro do clube que para mim não importa a idade, para mim é trabalho. Apresentou bem, teve a oportunidade, aproveitou bem, tem sequência. Isso é com todos, tratando todo mundo com muito respeito, não só os atletas, mas todo o departamento, tratando a oportunidade com lealdade, tratando as pessoas com respeito, entregando o que nós temos como competência nossa de termos de trabalho, viver o clube diariamente, viver intensamente a oportunidade, para que a gente consiga, principalmente, desenvolver trabalhos que também tragam convicção para o clube. Aproveitando esse trabalho que você está fazendo, a entrada ou a vinda do JP Martins hoje foi muito importante, até porque não precisou recuar com a saída do Clinton, ficou com o Álvaro e também com ele jogando um pouco mais à frente, segurando a defesa do Barra, o time do Barra, que tinha que vir para cima, porque estava perdendo de 1-0. Era a nossa ideia, né? Infelizmente, o trâmite da regularização demorou muito tempo e a gente foi perdendo essa oportunidade, né? Mas também tudo acontece na hora certa. Ele foi importante para nos ajudar, como todos os outros que entrou. Paulino entrou, Prado entrou, Álvaro entrou, Posso ser injusto, quem mais? Salas entrou, então, enfim, todos que têm tido a oportunidade têm correspondido muito bem, não só nesse jogo, desde a primeira rodada, eles estão muito unidos, isso é importante. Futebol você não se ganha só com 11, você tem que ter união, você tem que ter cooperação coletiva, você tem que ter verdade dentro do trabalho para que as coisas aconteçam de forma bem leal. E posso fazer uma pergunta para Cris Rápidos da NSC? Eu acho que, na verdade, você até já respondeu, mas só para reforçar, vocês estão na liderança agora, né, do grupo isolado, com 10 pontos, mas você adota aqui no teu discurso essa cautela, né? Isso é importante nesse momento, assim, você falou assim, sem euforia, por quê? Como isso faz parte dessa estratégia para continuar agora? Esticando a corda o tempo inteiro, acordando cedo para voltar a trabalhar com a mesma energia desde o começo, mostrando para ele que nós não vivemos pelo momento, nós vivemos pela oportunidade, e nós não conquistamos nada. Nós não conquistamos nada, nós não fomos campeão de nada, nós não conseguimos vaga da Copa do Brasil, nós não conquistamos nada. Se a gente terminar primeiro geral e for eliminado no primeiro mata-mata, então, enfim, a primeira meta era classificar. Nós vamos esperar a definição da rodada toda amanhã. Talvez amanhã já concretize em termos de número. Enquanto a gente não tiver números concretos, a gente não vivencia nada. Depois a gente vai pensar no segundo passo. Nós temos um plano, principalmente para essa competição, muito claro, internamente falando. E nós vamos passo a passo, com muita humildade. Nós só vamos comemorar alguma coisa, ter euforia de alguma coisa, no dia 8 de março a gente conquistar o título. Até então, nós não conquistamos nada, nós temos que respeitar todos os outros adversários. A competição ainda está muito aberta. Talvez tenha dificuldade de algumas equipes na primeira fase, chega na mata-mata, a equipe se encorpa, e aí ela... É porque é outra competição, mata-mata é outra competição. Talvez você não faz um primeiro jogo tão bem, pode colocar a classificação a perder. Então, assim, nós estamos vivendo passo a passo. O nosso próximo adversário é o nosso próximo desafio, é o que nós tratamos com muita importância, com muito respeito, e tentando evoluir sempre. A minha fala com eles é isso. É legal hoje, eles vão ter um dia para dar uma respirada. A partir da manhã a gente já pensa no próximo adversário, que é o que importa para nós. Igor, você falou que joga quem dá resultado, tem sequência quem entrega, mas após 3 vitórias, você acha que você encontrou o time ideal do Brusque? Se eu falar isso aí, talvez eu preparo para o adversário do jogo seguinte. Nós temos que... o estadual ele sempre dá uma castigada nos atletas, porque no tempo de recuperação muito curto, nós temos que avaliar agora o retorno deles para que a gente consiga ter uma equipe saudável dentro do campo e também não correr tanto risco de perder jogador por lesão. Nós temos que ser responsável nessa tomada de decisão. É ter calma agora. Eu estou muito feliz não porque só os 11 têm dado resposta, todos têm dado resposta. É cada um respeitando o seu momento, respeitando o momento do companheiro, porque daqui a pouco entra um, sai outro, entra um, sai outro. O Paulinho jogou muito bem o jogo passado. Hoje ele teve que esperar, entrou dentro do jogo. E aí, hoje, praticamente, todos que iniciaram o jogo foram muito bem. E quem entrou depois também contribuiu. Daqui a pouco, para ter que começar o jogo, toda vez ele vem dando boa resposta. Então, assim, vamos nos sinalizando dentro da nossa estratégia o que nós podemos desenvolver em termos de estratégia. Para nós é o grupo que é mais importante. Não tem ninguém mais importante do que o clube, Brusque. Nós estamos muito imbuídos disso. Talvez fez 4 jogos,
talvez não jogue nos dois, mas entendemos que nós temos um propósito aqui dentro, nós vamos defender ele até o final. Pedro, aproveitando, não jogando responsabilidade nenhuma sobre seus ombros, mas o Santa Catarina tem sido uma pedra no sapato do Brusque, né? O Brusque não consegue vencer o Santa Catarina. E o próximo adversário. E o torcedor espera isso. É a sua vez de aproveitar, não prometendo vitória, mas aquilo que o Brusque tem feito, os jogadores têm feito, ou seja, tem se entregado, tem jogado o coração na frente da bola. E aproveitando, pedir para que o torcedor compareça para continuar ajudando o Brusque nessa caminhada. Primeiro que sim, nós respeitamos muito Santa Catarina. É uma excelente equipe. Não é por à toa que fez uma grande competição ano passado e teve uma grande vitória com 2 jogadores a menos nesse jogo. É uma equipe extremamente corajosa, tem bons jogadores, tem jogadores muito interessantes, tem feito um excelente trabalho. Nós vamos respeitar, vamos ter o respeito mútuo. Agora, nós vamos continuar tentando fazer o nosso melhor. Nós contamos muito com o nosso torcedor, jogando em casa, o nosso torcedor ele faz toda a diferença. Nós precisamos desse apoio dele cada vez mais forte. Nós entendemos que eles vão comparecer, tem tudo para ser um grande jogo. Tomara a Deus que a gente seja muito feliz naquilo que nós temos como estratégia para o jogo, para conseguir nos aproximar da vitória. Mas vai ser um grande jogo e mais um adversário muito difícil. O Luizão saiu no intervalo, né? A figura do jogo. Foi uma questão física ou uma questão tática mesmo? Não, foi uma questão física. A minha ideia era voltar com o pessoal que terminou, principalmente o primeiro tempo. Só que aí ele acusou que já estava no limite dele, já estava no exausto muito grande. Então, assim, para não correr risco de ter uma lesão, principalmente nesse nível de temporada ainda, que está muito cedo, a gente resolveu puxá-lo porque ele já não aguentava mais, porque o cara não aguenta mais. Então tá tudo certo, já entra o Álvaro, tem um pouquinho mais de minutagem, vai ganhando um pouquinho mais de condição de jogo, tinha um Olavo também, mas agora acho que nós estamos respeitando os momentos de cada um, né? O Olavo teve a oportunidade de 2 jogos, agora dá para fazer o Luizão teve a oportunidade de começar 2 jogos, o Álvaro já está ganhando uma condição melhor vindo de uma cirurgia importante, então é tempo, não adianta querer passar um passo na frente do outro, é tempo, e as coisas estão acontecendo muito favorável porque eles se respeitam muito também. Cleiton saiu, estava fazendo há pouco ali, gelo no joelho, alguma coisa que preocupa ou tudo bem? O jogador de velocidade, ele sempre vai no limite dele, né? Então, a gente está tentando conversar com ele dentro disso para tentar achar o time, para ele aproveitar, para ele ser um jogador consistente em termos de velocidade para terminar o jogo, mas é jogador de velocidade e os movimentos dele é muito agressivo, ele não dosa em momento nenhum. Vai ganhando maturidade, vai achando o time e aí ele vai ganhando essa condição. Pegando o gancho da condição física dos jogadores, que é um campeonato jogos muito próximos, né? Caso aconteça a classificação matemática amanhã, você pensa em poupar o time para recuperar para a próxima fase? Eu não sei ainda, vou ser bem sério. Assim, às vezes eu vou te falar algo aqui, e aí acontece algo, aí de repente na quarta totalmente diferente, você vai falar, poxa, respondeu uma pergunta minha totalmente diferente. Aí daqui a pouco você não vai acreditar naquilo que eu estou falando mais, né? Então assim, hoje está muito cedo, eu preciso primeiro receber eles, ver o adversário, criar uma solução. E aí dentro disso também, porque sempre tem um que acusa uma do outra, ver o quanto é necessário ele estar dentro do campo, o quanto não é, o quanto... Então eu preciso pensar um pouco. Hoje eu preciso pelo menos respirar um pouquinho, porque também é muito intensa essa nossa vida, tem que estar resultado toda hora. O futebol é muito intenso, ele se desgasta muito. Então hoje é o dia de recuperar, desligar um pouquinho, falar com a família que não está em Brusque, que está em Goiânia, Senador Canidão, onde eu moro, que é interior de Goiânia, e respirar um pouquinho e amanhã a gente já começa em cima do adversário e aí eu vou ter uma definição mais clara.